Fala galerinha, pessoal, olha só, nós estamos estudando geometria espacial. Nas duas últimas aulas a gente estudou o que? Cilindro e cone, e depois foi o tronco do cone da esfera. Porém, no ano passado vocês estudaram prisma, poliedro e prisma, tá bom? Vai ficar de fora aqui a pirâmide, certo? Eu vou fazer aqui um resumozinho sobre o início do assunto de poliedro e prisma, tá certo? Para que a gente junte com as aulas anteriores e eu possa depois marcar uma aula com vocês para resolução de questões Enem e vestibulares, principalmente da UVA. Então é muito importante esse resumo para vocês, que teoricamente vocês estudaram no ano passado, tá certo? Então vamos lá. Olha só, pessoal, poliedros, como você já estudou, o poliedro é o seguinte, no linguajar bem simples. Você estudou os polígonos, tá bom? O polígono, vou dar um exemplo, um quadrado, é um polígono, um triângulo é outro polígono. Então você estudou esses polígonos, estudou suas áreas, certo? Só que quando você pega um polígono desse, aí junta com outro polígono e mais outro polígono, você forma o que a gente chama de poliedro, tá certo? Então aqui nós temos 3 exemplos de poliedro. É bom até que você aprenda alguns nomes. Por exemplo, o comum, pessoal, é o hexaedro. Só que você não conhece ele como esse nome, você conhece ele como cubo. Porém, se aparecer hexaedro, lembre-se, é justamente esse polígono aqui, ó. Tá bom? Esse poliedro aqui que você conhece mais como cubo. Quando o poliedro, quando for regular, o hexaedro, tá bom? Então, o hexaedro nada mais é do que um cubo, o hexaedro regular. Temos também o tetraedro. O tetraedro é formado por 4 triângulos. Temos também o octaedro, certo? Que são formados por triângulos e aqui no meio vai ser um quadrado, certo? Então, esse assunto, como eu falei para você estudou no ano passado. Então, nós estamos revisando. Pessoal, quais são os 3 elementos importantíssimos nesse assunto que você precisa lembrar? Bom, a face, toda vez que aparecer, nada mais é do que o polígono que eu falei para vocês. A face pode ser um quadrado, a face pode ser um triângulo, um hexágono, a depender do poliedro estudado. Então, aqui é a face, tá bom? O que é a aresta? Pessoal, a aresta é sinônimo de lado do polígono. Então, tá aqui, ó, tá certo? Esse ladinho aqui é uma aresta, esse ladinho é uma aresta, esse ladinho aqui é uma aresta. Ou seja, todos esses lados aqui a gente vai chamar de aresta, tá bom? E observe que essas arestas elas se encontram num ponto. Então, esse ponto de encontro das arestas vai ser chamado de vértice. Então, quem é o vértice? É o ponto de encontro das arestas. Então, está aqui um vértice, está aqui outro vértice, está aqui outro vértice, tá certo? Então, isso daí é importante. Outra coisa extremamente importante, pessoal, é a chamada relação de Euler. Euler foi um matemático que criou uma relação envolvendo esses elementos. O número de vértices, aresta e face. Então, nós vamos batizar de número de vértices da letra V. Vamos batizar de número de arestas a letra A e vamos batizar número de faces a letra F, tá bom? Então, qual é a relação que você precisa aprender? Olha, o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Essa formulazinha aqui é extremamente importante. Então, de novo, V mais F igual a A mais 2. Número de vértices mais face é igual a aresta mais 2, certo? Vamos aqui uns exemplozinhos rapidamente em relação a isso. Em um poliedro convexo, o número de faces é 5. Então, o número de faces a gente já está chamando da letra F. Então, a letra F vale 5, certo? E o número de arestas é 9. O número de arestas vamos batizar de A. Então, o A aqui é 9. Esse mais 2 eu repito. O que é que ele pediu na questão? O número de vértices. Então, número de vértices eu repito a letra V, o mais eu repito, o F vale 5, igual a, o A vale 9 mais 2. Então, 9 mais 2 é 11. Esse 5 que está somando na operação inversa é subtração, então vai ficar 11 menos 5, 6, tá certo? Então, o número de vértices aí vai dar 6. Um segundo exemplo, ó. Um poliedro convexo tem 5 faces, então o número de faces é 5, foi dado, o Fzinho é 5. Porém, pessoal, ó, nessa questão anterior, aqui, ó, ele me deu o número de arestas 9, já deu prontinho, tá vendo? Ó? O número de arestas aqui ele já deu prontinho. Nessa questão aqui não, ó. Nessa questão
Ele disse que tem 5 faces, porém ele não me deu o número de arestas, nós vamos ter que encontrar. O que foi que ele me deu? Essas 5 faces, elas são compostas pelo quem? 2 são triangulares, então nós teremos 2 triângulos e 3 retangulares e 3 retângulos. Então, ó, 2 triângulos mais 3 retângulos, exatamente 5 faces. 2 faces triangulares e 3 faces retangulares, ao todo 5. Então, o número de faces, o F, já está definido, é 5. Porém, pessoal, o número de arestas, como eu falei para vocês, ó, na questão anterior, o número de arestas foi dado, ó, 9. Nessa questão não foi, tá bom? Nessa questão a gente tem que encontrar. E como é que eu encontro? Ora, lembre-se, a aresta, pessoal, nada mais é do que lados. Ó. A aresta aqui é o lado do polígono, tá bom? Então, vamos lá, ó. Triângulo, pessoal, o triângulo tem quantos lados? Tem 3, tá bom? Então, o triângulo tem 3 lados. Quantos triângulos foram dados nessa questão? 2. Então, 2 vezes 3 vai dar 6 lados. Só que lembre-se que lados a gente chama de aresta. Então, aqui vai ter 6 arestas, tá bom? Quantos retângulos foram dados? 3. Um retângulo tem quantos lados, pessoal? Um retângulo tem 4 lados. Como são 3 retângulos, então 3 vezes 4 vai dar 12 arestas. Então, nós temos ao todo 18 arestas. Só que tem um detalhe extremamente importante, eu quero que você lembre disso, tá bom? Pessoal, ó, quando eu pego um polígono separadamente, ó, aqui, ó, você vai ver que tem 4 arestas, 4 ladinhos, né? Quando eu pego esse aqui separadamente, tem 4. Porém, quando eu junto para formar o poliedro, percebam que esse lado aqui, essa aresta, ela vai servir tanto para esse lado aqui de baixo, como para esse lado lateral. Então, essa aresta aqui, pessoal, ela serve para 2. Então, o que é que acontece nesse tipo de questão? O que acontece nesse tipo de questão é que a gente encontrou 18 arestas. Isso se a gente pegar 2 triângulos separadamente e 3 retângulos separadamente. Então, nós teremos 18 arestas. Porém, quando eu pego esses 2 triângulos e esses 3 retângulos e junto para formar um poliedro, o que é que vai acontecer? Essas arestas elas vão se juntar. Então, o que é que significa? Que 2 dessas arestas vai servir como uma. Em outras palavras, pessoal, quando você fizer questão desse estilo aqui, a quantidade de arestas que você encontra separadamente, quando você for montar o poliedro, essa quantidade de aresta vai ser reduzida pela metade. Você vai usar só a metade. Por quê? Porque 2 dessas formam uma só. Então, como eu encontrei 18 arestas separadamente, quando eu vou montar o poliedro, tá bom? Esse número de arestas se torna metade. Então, em vez de 18, eu vou usar quanto? 9. Então, não esqueça desse detalhe extremamente importante. O que ele pediu de novo? Quantos vértices? Então, o número de vértices é o que ele quer, mais o número de faces é 5, dado na própria questão, igual. E o número de arestas, como eu falei, separadamente a gente encontrou 18, mas quando eu junto vai dar 9, tá bom? 9 e o mais 2 faz parte do cálculo, da formulazinha. Então, 9 mais 2 dá 11, esse mais 5 vem para cá, menos 5, 11 menos 5, 6, tá bom? Não esqueça disso. Olha só essa questão, ó. Quantas faces, arestas e vértices possui um poliedro chamado hexaedro? Pessoal, essa questão aqui, perceba que ele não me deu o número de faces, não me deu o número de arestas, nem me deu o número de vértices. E outro detalhe, esse desenho aqui, ele não vem também na pergunta. A pergunta é só essa, ó, quantas faces, arestas e vértices possui o poliedro chamado hexaedro? Tá bom? E aí, é isso que eu pedi para você. Ó. É importante você conhecer pelo menos esses daqui. Ó. O hexaedro, que é o mais conhecido, nada mais é o hexaedro regular do que aquele cubozinho, aquele dadozinho que você conhece, entendeu? Então, nesse caso, a gente teria que desenhar, tá bom? Então, tá aqui o desenho, ó. Aí, vamos lá. Quantas faces tem? Pessoal, o que é face? É justamente os polígonos que foram usados para formar o poliedro. Os polígonos formados para formar um hexaedro, pessoal, são quadrados. Ele quer saber o seguinte, quantas faces significa quantos quadrados foi usado aqui. Vamos lá. Ó. Temos o quadrado de cima, uma face, e temos o quadrado de baixo, 2 faces, tá bom? Temos esse quadrado aqui na lateral, na frente dele, ó, 3, e temos esse quadrado que fica na parte de trás, 4.
Temos esse quadrado na lateral direita, 5, e temos esse quadrado na lateral esquerda, 6. Então, 6 quadrados se juntaram e formaram o chamado hexaedro. Então, o número de faces é o número de polígonos usado para formar esse hexaedro. Então, são 6, tá bom? Número de arestas. Pessoal, arestas, como eu falei para vocês, são os lados. Então, olha só, vamos olhar aqui para a parte de cima. Aqui em cima eu tenho um lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados. Então, 4 lados aqui em cima, tá bom? Embaixo, 5 lados, 6 lados, 7 lados, 8 lados. Agora, nas laterais, aqui, ó, 9 lados, 10 lados, 11 lados e 12 lados. Então, o número de arestas é quanto? 12, tá bom? Se eu usar a relação de Euler, nós vamos encontrar o número de vértices. Mas, nesse caso, eu vou contar os vértices aqui também. E o que são os vértices, pessoal? São os encontros das arestas. São os cantinhos aqui, ó. Aqui, ó. Um vértice, que é o encontro dessas 3 arestas aqui, ó. 2 vértices, 3 vértices e 4 vértices. 5, 6, 7 e 8. Então, são 8 vértices. Então, o hexaedro possui 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. Se você aplicar isso aqui na fórmula, na relação de Euler, vai se encaixar perfeitamente. Você colocar, ó, vértice mais face igual a aresta mais 2, vai dar certinho. Ó. Vértice mais face, se eu somar, dá quanto? 6 mais 8, dá quanto? Dá 14. Igual a mais 2. O A é 12. 12 mais 2, 14. Então, ó, 6 mais 8, 14. 12 mais 2, 14. Tá bom? Bom, mudando agora, como eu falei para vocês, eu estou fazendo um resumo da parte inicial de poliedros e agora prisma, tá bom? Pessoal, o prisma vai ser um poliedro com 2 características importantes. Primeiro, nós teremos 2 bases no prisma, a base superior e a base inferior. O detalhe importante é que as bases são iguais, são idênticas, tá bom? E essa base, pessoal, vai dar o nome ao prisma. Por exemplo, ó, aqui eu tenho, nesse exemplo, um hexágono. Então, vai ter a base aqui é um hexágono, a base superior é um hexágono, e lá embaixo também inferior é hexágono. Esse prisma aqui vai ser chamado prisma hexagonal. Então, não esqueça, o nome do prisma é definido justamente pela base que o compõe. E as laterais do prisma, todas elas, pessoal, serão formadas por retângulos, tá bom? Então, o prisma o que é? É um poliedro que tem 2 bases iguais e essas bases, elas variam. Pode ser um quadrado, pode ser um triângulo, pode ser um hexágono, tá certo? E as laterais delas, as faces laterais, são todas retângulos, tá bom? Pessoal, só não pode ser a base um círculo, tá bom? Porque se a base for um círculo, aí você não vai ter mais prisma, você vai ter um cilindro, que é o que nós já estudamos. Então, não esqueça, se a base aqui for um círculo, você deixa de ter um prisma e você vai ter o que chamamos de cilindro, tá certo? Beleza. A planificação, pessoal, a planificação, como eu já comentei em aulas anteriores, é como se você tivesse aqui uma lata, né, nesse formato, você pegasse um abridor e abrisse aqui, deixasse só um pedacinho aqui, uma partezinha para você puxar. Abre aqui também e abre aqui, e quando você faz isso, você abre ela todinha. Como é que você sabe que uma planificação representa um prisma? Da seguinte forma, ó. Todas essas faces laterais aqui terão que ser retângulos. Tá aqui, ó, retângulo, 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 tá bom? E vai ter 2 partes iguais que a gente chama de base. Ó. Aqui no caso é um triângulo e um triângulo. Outro detalhe importante. Essa figura aqui, ela tem uma quantidade de lados. Essa quantidade de lados tem que coincidir com a quantidade de retângulos. Então, por exemplo, nós temos aqui o quê? Um triângulo, ó, tá vendo? Um triângulo tem 3 lados, então aqui tem que ter 1, 2, 3 retângulos, então tá ok. Que o hexágono, mesmo raciocínio, ó. 2 bases aqui iguais, esse desenho tem que ser igual a esse. Se esse desenho for diferente desse, não é prisma, tá bom? Outro detalhe, o hexágono tem 6 lados, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui tem que ter 6 retângulos, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá bom? Então, isso daqui vai te dar a que a gente chama planificação do prisma, tá certo? E, através disso, a gente vai ter o quê? As formulazinhas, né?
E aí, a área da base de um prisma. Vamos lá, no cilindro, eu comentei com vocês, o cilindro, a área da base vai ser sempre um círculo. Então, a área da base de um cilindro nunca vai mudar. É π vezes raio ao quadrado. Então, a área da base do cilindro nunca muda. Porém, no prisma, pessoal, isso não acontece. O prisma, ele tem uma base e essa base ela vai variar, vai depender da questão. Então, a área da base de um prisma, você não pode dizer que existe uma fórmula para ela, única. Por quê? Porque o prisma pode ter uma base em forma de quadrado. Então, nesse caso, quando ele te pedir a área da base, você faz a área de um quadrado. Se o prisma, a base for um triângulo, o que é que você faz? Quando for pedir a área da base, você faz a área de um triângulo. Se o prisma, a base for um hexágono, então quando for solicitada a área da base, o que é que você vai fazer? A área da base vai ser a área de um hexágono, e assim por diante, entendeu? Então, no caso da área da base de um prisma, vai depender da base, tá bom? Não existe uma fórmula única. A área lateral. Pessoal, como eu falei para vocês, as laterais de um prisma são retângulos. Então, é só fazer a fórmula de um retângulo. Para facilitar, normalmente as questões, pessoal, os prismas são regulares, tá bom? Retos e regulares. O que é que significa? Que os lados da base são todos iguais, são congruentes, é um prisma regular. Então, nesse caso, você pode adotar essa fórmula para a área lateral. Essa fórmulazinha aqui, ó, facilita a vida de vocês. Vai ser assim, ó, N vai ser justamente a quantidade de retângulos. E essa quantidade de retângulos coincide com o número de lados da base. Então, se você estiver trabalhando com um prisma quadrangular, um quadrado tem 4 lados, então esse N vai valer 4. Se você estiver trabalhando com um prisma triangular, um triângulo tem 3 lados, então esse N vai ser 3. Se você estiver trabalhando com um prisma hexagonal, o hexágono tem 6 lados, então esse N vai valer 6. Então esse N representa o número de lados da base, tá bom? Então, a fórmula da área lateral vai ser esse N multiplicado pela aresta da base, que é a mesma cor de lado da base, eu já comentei, a aresta e lado são sinônimos, vezes a aresta lateral. Se o prisma for reto, que normalmente é, vai ser exatamente a altura, que é justamente, ó, base vezes a altura, que é a formulazinha de um retângulo, né? Multiplicado pelo número de retângulos que vai ter. Então, a área lateral vai ser a soma das áreas dos retângulos. Então, essa formulazinha aqui vai ajudar muito. A área total. Ora, o prisma, pessoal, tem duas bases, como eu falei. Então, a área total vai ser 2 vezes a área da base mais a área lateral, tá bom? Para encontrar a área total, você encontra a área da base, guarda, encontra a área lateral e guarda, e depois aplica essa fórmula. E o volume vai ser a área da base vezes a altura, tá bom? O volume do prisma é o mesmo volume do cilindro, a área da base vezes a altura, tá bom? Então, vamos fazer aqui os exercíciozinhos de aplicação, ó. Em um prisma regular, de base hexagonal. Pessoal, quando você for trabalhar com prisma, a primeira coisa que eu indico a vocês é descobrir quem é a base. No caso aqui, ó, a base é um hexágono. Então, eu já sei que quando eu for calcular a área da base, eu vou ter que encontrar a área de um hexágono, tá bom? A altura mede 8 centímetros. Então, a altura nós vamos batizar da letrinha H. E os lados da base medem 2 centímetros. Pessoal, o lado da base é a mesma cor de aresta da base. Não esqueça desse detalhe. Aresta e lado têm a mesma terminologia, são sinônimos. Pronto. Aí eu fiz um exemplo aqui, pessoal, aplicando todas as fórmulas. Ó, encontrar a área da base, a área lateral, a área total e o volume, tá bom? Geralmente isso aqui não cai desse formato no Enem nem vestibular, mas como nós estamos relembrando e revisando, então essa questão aqui é perfeita. Bom, como o prisma é hexagonal, e aí você não precisa desenhar o prisma, tá bom? Fique bem claro isso. Eu desenhei aqui para ficar mais didático, mas não preciso. O que foi que ele me deu? Esse ladinho da base é 2 centímetros, o ladinho da base é 2 centímetros e a altura é 8, tá bom? O ladinho da base é 2 centímetros e a altura é 8, certo? Então, olha só. O que é que eu pedi na questão? A área da base. Então, foi o que eu disse para vocês. A área da base vai ser quem?
vai depender da base, tá bom? A área da base vai depender da base, pessoal. Nunca esqueça desse detalhe. A área da base vai depender da base. E que base é essa, pessoal? Nessa questão é um hexágono. É um hexágono. Então, se a área da base é um hexágono, então o que vamos ter que fazer? Você vai ter que lembrar da fórmula de um hexágono. E aí, pessoal, se você não lembrava, lembre-se, tá bom? Se você não lembrava, lembre-se. Qual é a fórmula para calcular a área de um hexágono regular? Vai ser 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Eu aconselho você decorar a fórmula do hexágono e do triângulo regular, do triângulo, tá bom, equilátero, que são as duas que são mais cobradas, certo? Então, é por isso que eu coloquei aqui o hexágono para você lembrar. Então, a área da base vai ser 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Agora, preste atenção. Essa fórmula vai ser sempre usada para encontrar a área da base de um prisma? Não. A área da base do prisma vai depender da base. Se o prisma for um hexágono, é que você usa essa fórmula. Não vá vacilar. Então, essa fórmula aqui, ela só vai servir se a base do prisma for um hexágono. Ou seja, se o prisma for hexagonal, tá bom? Bom, quem é esse ladinho? É o lado da base, ó, que é a aresta da base, que no caso aqui é 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado, 4. Esse 4 com esse 4 eu cancelo. Então, sobra 6 raiz de 3 centímetro quadrado. A área lateral. Bom, vamos lembrar. A área lateral, pessoal, a gente vai usar essa formulazinha aqui, ó, né? Que eu mostrei para vocês, ó. A área lateral vai ser o N vezes a aresta da base vezes a altura, tá bom? Se o prisma for reto, a aresta lateral e a altura têm o mesmo valor. Então, vamos lá. Quem é o N? Aí é aquele detalhe que eu disse para vocês, pessoal. Esse N vai depender também da base. É o número de lados da base. Um hexágono, pessoal, tem 6 lados. Então, significa que esse N vai valer 6. Então, esse 6 vai ser sempre? Não. Esse N vai valer 6 toda vez que o prisma for hexagonal. Vezes a aresta da base. Quem é a aresta da base? 2. Vezes a altura. Ó, essa aresta lateral e essa altura, se o prisma for reto, tem a mesma medida. Então, vai ser 8, tá bom? Então, vai ficar 6 vezes 2 vezes 8, 96 centímetros quadrados. Lembre-se que a área é dada ao quadrado, não é isso? Bom, e a área total? Como eu falei para vocês, ó, como é que encontra a área total de um prisma? Você encontra a área da base, a área lateral e aplica a fórmula. Lembrando que como o prisma tem 2 bases, então a fórmula vai ser 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então vai ficar 2 vezes. Quanto é a área da base, pessoal? Foi encontrado já anteriormente 6 raiz de 3. Mais, quem é a área lateral? 96, tá bom? Pessoal, essa resposta aqui, ó, você dificilmente vai encontrar numa prova de Enem, de vestibular. Por que não, pessoal? Porque é o seguinte, ó, 2 vezes 6 deu 12 raiz de 3 mais 96. Esse 12 e esse 96, pessoal, eles têm algo em comum. Existe um número que é comum aos dois. E que número é esse? É justamente o seguinte, ó, vou dar essa dica. Você, quando estiver diante dessa situação, você tenta pegar esse número maior e dividir por esse aqui. Tá bom? Geralmente dá certo. Não é obrigado, mas geralmente dá certo. Então, quando eu dividir 96 por 12, dá 8. O que é que significa isso, pessoal? Que o 96 é a mesma cor de 12 vezes 8. Então, é a mesma cor de 12 vezes 8. Então, no lugar desse 96, podia estar 12 vezes 8, tá bom? Aí você vai perceber que tem 12 nessa parte aqui, ó, tá bom? Nessa parcela. E aqui, esse 96 é a mesma cor de 12 vezes 8. Então, vai ter 12 aqui também nessa parcela. O que é que significa? Que eu não posso somar esses números. Por que eu não posso somar? Porque aqui tem um radical. Eu só poderia somar se aqui também tivesse um radical igual. Aí eu poderia, mas aqui eu não posso. Então, como aqui eu tenho um número comum, que é o 12, que aqui o 96, como eu falei, é a mesma cor de 12 vezes 8, eu posso colocar esse número em evidência, tá bom? Esse 12 aqui em evidência. Aí eu abro parêntese. Se esse 12 eu já coloquei aqui, sobrou quem? O 3. Aí mais... Aí lembre-se, o 96 é a mesma cor de 12 vezes 8. Se o 12 eu já coloquei aqui, sobrou quem? O 8. Então essa é a resposta, pessoal, que normalmente você encontraria.
colocar em evidência. Então, aparentemente não teria nada que se repete, mas embutido dentro do 96 tinha um 12 vezes 8, tá bom? Então, esse número, você poderia fazer assim, ó, 12 raiz de 3 mais 12 vezes 8. Eu deveria ter feito aqui, para facilitar. Então, imagine que está escrito assim, ó, 12 raiz de 3 mais 12 vezes 8. Como o 12 se repetiu, eu coloco em evidência, aí abro parênteses. Esse 12 já está aqui, sobrou quem na primeira parcela? Raiz de 3. Aí repito mais. Se for menos, também eu repito menos. No caso aqui é mais, eu coloco mais. E aqui eu tinha 12 vezes 8, né? Como o 12 está aqui, quem foi que sobrou? O 8. Então é assim que faz, tá bom? E finalmente na letra D eu quero volume. O volume, pessoal, é a área da base vezes a altura. A área da base a gente já tinha encontrado, 6 raiz de 3 vezes 8. Aí eu faço uma observação. Posso somar esse 12 mais 96? Não, porque é que tem um radical. Mas eu posso multiplicar esse 6 vezes 8? Eu posso. Pessoal, no caso da multiplicação, se tiver radical, eu posso multiplicar todos os números que estão fora do radical, tá bom? Eu não posso é somar. Eu só somaria se aqui também tivesse um radical igual. Mas não tendo, eu não posso. Agora, multiplicar eu posso. Eu faço o quê? Eu multiplico os dois números que estão fora. 6 vezes 8 dá 48 e repito o radical, certo? Então, fique atento a esses detalhes. Outra questão, pessoal, ó. Seja um prisma reto de base triangular regular. Bom, o que eu falei para vocês, quando você for trabalhar com prisma, a primeira providência é identificar quem é a base. Então, a base aqui é um triângulo. Pessoal, só que existem diversas fórmulas para encontrar a área de triângulo, dependendo das informações. Então, eu quero que você fique atento. Aqui, nós temos um triângulo regular. E o que é que significa triângulo regular? Significa que os três lados dele são iguais, são congruentes. Então, nós estamos diante, pessoal, de um triângulo equilátero. Então, triângulo equilátero e triângulo regular são sinônimos. Tá bom? Então, a fórmula da área de um triângulo regular, a área da fórmula de um triângulo equilátero, você também precisa lembrar, certo? Então, vamos lá. Eu sei que a base aqui é um triângulo regular, que é a mesma coisa do triângulo equilátero. Ele me deu o lado da base, que é 4, e me deu a altura, que é 7 raiz de 3. Então, o que é que ele pediu? A área total e o volume. Pessoal, quando ele pede a área total de um prisma, você obrigatoriamente terá que encontrar a área da base e a área lateral. Então, quando ele te pedir a área total, você tem que encontrar tudo. Então, nós vamos iniciar encontrando a área da base. A área da base, como eu disse para vocês, vai depender da base. Então, aqui a base é um triângulo equilátero, certo? De lado medindo 4. Pessoal, qual é a fórmula da área de um triângulo equilátero? É a mesma fórmula do hexágono, só que sem o 6. No hexágono regular, pessoal, aqui vai ter um 6. Ó, 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. No triângulo não tem o 6. Então, a fórmula da área de um triângulo equilátero é idêntica à fórmula de um hexágono com essa ressalva, tá bom? No hexágono vai ter um 6 aqui. Porque um hexágono, pessoal, eu posso transformar em 6 triângulos equiláteros, é por isso que tem um 6. Mas como aqui trata-se de um triângulo equilátero, nós não temos o 6. Então, vamos encontrar a área da base. O lado aqui é quanto? 4. Então, vai ficar 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Pessoal, 4 ao quadrado é 16. 16 dividido por 4 dá 4. Eu repeti o raiz de 3. Então, centímetro quadrado, tá bom? Vamos prosseguir. A área lateral. Mesmo raciocínio, pessoal. Ó. Como o prisma é regular, eu vou usar essa formulazinha. Esse N, lembre-se, ó, o N vai depender do número de lados da base. Como a base é um triângulo, o triângulo tem 3 lados, então o N vale 3. A aresta da base foi fornecida na questão. Ó. O lado da base, que é a mesma cor de aresta da base, é 4. Então, eu já tenho 4. E a altura também foi fornecida na questão, 7 raiz de 3, tá bom? Então, aquele mesmo raciocínio, pessoal. Ó, posso multiplicar esses números que estão fora do radical? Posso. Então, 3 vezes 4 vezes 7 dá 84. E eu repito o raiz de 3, tá bom? Beleza. Como foi pedida a área total, lembre-se, a área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, vai ficar 2 vezes. Quanto foi que deu a área da base? 4 raiz de 3. Mais. Quanto foi que deu a área lateral? 84 raiz de 3.
2 vezes 4 dá 8 raiz de 3, mais 84 raiz de 3. Preste atenção aqui, pessoal, ó, por favor. Bem que assim, eu não podia somar o 12 com o 96. Por quê? Porque o 96 não tem o radical raiz de 3. O que eu fiz aqui foi colocar o 12 em evidência. Lembre-se, o 96 era a mesma coisa de 12 vezes 8. Ocorre que nessa questão agora, o que aconteceu? Eu tenho 8 raiz de 3 somado com 84 raiz de 3. Posso somar agora? Eu posso. Porque o 8 tem um radical raiz de 3 e o 84 tem o mesmo radical. E os radicais são iguais. Então eu posso somar. Ó, 8 mais 84, 92. Só que tenha atenção. Eu somo quem está fora, mas o radical raiz de 3 eu não vou colocar raiz de 6 não, pessoal. Esse raiz de 3 eu só repito. Isso aqui é como se fosse um x, ó. 8x mais 84x dá 92x, tá bom? Então, quando eu tiver soma de radicais, se esses radicais são iguais, eu posso efetuar apenas a soma dos números que estão fora, que estão acompanhando os radicais. Então, 8 mais 84, 92. E esse radical eu só repito, não vacile, tá bom? Beleza. E o volume, qual é a fórmula? O volume é a área da base vezes a altura. A área da base nós encontramos, ó, 4 raiz de 3. E a altura foi dada na questão 7 raiz de 3. Aqui o detalhe, pessoal, ó. Posso multiplicar esses dois números? Posso. 4 vezes 7, 28. Só que tem um detalhe. Eu posso multiplicar os radicais? Posso também. Não posso somar os radicais, 3 mais 3, 6, eu não posso, mas eu posso multiplicar desde que esse índice e esse índice seja igual. Se o radical tem o mesmo índice, que é 2, se chama de raiz quadrada, eu posso também multiplicar quem está dentro, tá bom? Então, nesse caso da multiplicação, eu posso multiplicar tanto quem está fora como quem está dentro. Então, vai ficar assim, ó, 4 vezes 7, 28, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, e a raiz quadrada de 9 é 3. Então vai ficar 28 vezes 3, 84. Um detalhe que eu esqueci de dizer, né, pessoal? A área é dada ao quadrado, ó, centímetro quadrado, e o volume é dado ao cubo, centímetro cúbico, tá bom? Não esqueça desse detalhe. Então fique atento a isso, ó. Esse assunto aqui, pessoal, é do 9º ano, tá bom? Chamado radiciação. Você estudou lá os radicais. Então, posso somar radicais? Se os radicais forem iguais, eu posso. Mas eu somo apenas quem o acompanha, os números que estão fora. O radical aqui é só repetido. Posso multiplicar radicais? Posso. Posso multiplicar tanto quem está fora como quem está dentro, desde que os índices aqui sejam iguais, tá certo? Então, não esqueça desse detalhe. Pessoal, e aí dentro de prisma, nós temos dois prismas especiais, que é o paralelepípedo e o cubo. O que é o paralelepípedo, pessoal? É um prisma cujas faces, todas elas são retângulos. Lembra que eu comentei para vocês que o prisma tem duas bases iguais e as faces laterais são tudo retângulos, não foi isso? Beleza. No caso do paralelepípedo, todo mundo é retângulo, tanto a base de cima e de baixo como as laterais. Todo mundo é retângulo, tá bom? Então essa é a característica. É o mesmo prisma, só que como todo mundo é retângulo, a gente chama esse prisma de paralelepípedo. Não esqueça desse detalhe. E aí a planificação dele. A planificação, está aqui dois retângulos e tudo retângulo. Então, nós teremos 6 retângulos para a planificação do paralelepípedo, tá bom? Ó, 2 retângulos e aqui dentro são 4. 4 por quê? Porque o retângulo tem 4 lados, então a quantidade de faces laterais aqui também é 4, tá bom? Bom, a fórmula. Pessoal, as fórmulas vai ser a mesma. Ó. Quem é a área da base? A área da base depende da base. Como aqui é um retângulo, vai ser quem? Ó? Vamos chamar aqui do seguinte, para facilitar, tá bom? Vamos chamar aqui comprimento e vamos batizar de A. Largura nós vamos batizar de B. E a altura vamos batizar de C, tá bom? Então vamos chamar comprimento de A, largura de B e altura de C, tá bom? É só uma denominação. Então quem é a área da base? Se é um retângulo, a área da base não é isso aqui, ó, esse vezes esse, então vai ser A vezes B, tá bom? A área da base vai ser A vezes B.
Tá bom? Quem vai ser a área total? A área total, pessoal, vai ser 2 vezes a área da base mais a área lateral. A área lateral vai ser 2 vezes isso aqui, ó, porque tem na frente e atrás, então vai ser A vezes C, mais essas duas que estão aqui nessa lateral, ó, B vezes C. Bom, geralmente é pedido para vocês a área total. Então, o que é que eu aconselho? Você usar essa fórmulazinha aqui, ó. Quando pedir a área total do paralelepípedo, é melhor você fazer isso, ó, 2 vezes, deixa o 2 em evidência, A vezes B mais A vezes C mais B vezes C, tá bom? Porque a área lateral é pouco usado. Eu fiz uma questão pedindo a área lateral aqui, mas geralmente é solicitada a área total ou volume. Então, a área total é melhor a gente aplicar essa fórmula, tá bom? O volume, ora, o volume vai ser a área da base vezes a altura. A altura aqui vai ser representada pelo C, então vai ser A vezes B vezes C. Então, o volume do paralelepípedo nada mais é do que a multiplicação, o produto das 3 dimensões, comprimento, largura e altura, tá bom? Só que tem também, pessoal, a diagonal do paralelepípedo, a diagonal da base e a diagonal do paralelepípedo. A diagonal do paralelepípedo vai ser a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, tá bom? Vamos aqui as fórmulas, a aplicação de fórmula, tá bom? As arestas de um paralelepípedo retângulo mede 3, 4 e 5. Então, o que é que a gente faz, pessoal? A gente batiza na ordem aqui, ó. O comprimento, o A vai ser 3, tá bom? A largura a gente vai chamar de B4 e a altura 5, o C vai valer 5. A área da base é A vezes B, é comprimento vezes largura, 3 vezes 4, 12 centímetros quadrados. Tá bom? Como eu falei para vocês, pessoal, a área lateral, ela dificilmente é cobrada. Eu coloquei aqui para ajudar, mas normalmente, repito, eu quero que você lembre da fórmula da área total. É 2 vezes, aí abre parênteses, A vezes B, mais A vezes C, mais B vezes C, tá bom? Não esqueça desse detalhe. Então, olha só, a área lateral aqui vai ser 2 vezes A vezes C, mais 2 vezes B vezes C. É só substituir as informações e fazer a continha. Então, a área total, eu fiz assim, 2 vezes a área da base mais a área lateral, mas eu quero que você aplique essa formulazinha aqui, ó. Vai ser 2 vezes o A vezes B, mais A vezes C, mais B vezes C, tá bom? Não esqueça disso. Que fazendo a continha vai dar 94, certo? A diagonal vai ser a raiz quadrada de A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado. O A vai ser 3A ao quadrado, o B 4 ao quadrado e o C ao quadrado 5 ao quadrado. Vai dar 9, 16 mais 25, 50. Pessoal, aqui também é lá do nono ano, perdão, 50 não tem uma raiz exata. Então, geralmente, a gente decompõe. O 50, quando você decompõe em fatores primos, 50 por 2 dá 25, 25 por 5 dá 5, 5 por 5 dá 1. Então, vai dar 2 vezes 5 vezes 5, ou seja, 2 vezes 5 ao quadrado. E aí, esse expoente aqui, 2, coincide com o índice da raiz. Então, esse cidadão sai de dentro do radical. E fica o 2, tá bom? Fica o 2, tá certo? Então, fica 5 e o 2 fica aqui. E o volume, como eu falei para vocês, o volume o produto, pessoal, das 3 dimensões. É A vezes B vezes C. Tá bom? Então, o produto vai ser 3 vezes 4 vezes 5. Tá bom? O produto vai ser as 3 dimensões multiplicadas. 3 vezes 4 vezes 5. Certo? Bom, o outro prisma que a gente chama de especial, pessoal, é o cubo. O paralelepípedo que era? Era um prisma onde todos os lados, todas as suas faces eram retângulos. Já o cubo, pessoal, é um prisma onde todos os lados são quadrados. Aí você vai dizer, vai, professor, mas você disse que o prisma, as faces laterais são sempre retângulos. Aí lembre-se, pessoal, todo quadrado é um retângulo, tá bom? Você não pode dizer o contrário, todo retângulo é quadrado, aí você está errando. Mas se você disser que todo quadrado é um retângulo, você está falando a verdade. Aqui é um quadrado, mas um quadrado também é um retângulo. Então, quando todas as faces forem quadrados, esse prisma recebe o nome especial de cubo. E aí o cubo tem uma facilidade no cálculo. Qual é? Lembra do
do paralelepípedo, que a gente chamou de comprimento de A, largura de B e altura de C, no caso do cubo, como se trata de um quadrado, essa dimensão A, B e C, ela tem o mesmo valor, são tudo iguais. Então vamos chamar tudo de A, tá bom? Então no caso do cubo, nós não teremos o comprimento, largura e altura, vamos chamar tudo de aresta. Então, quando falar em aresta, eu estou falando do comprimento, estou falando da largura, estou falando da altura. A aresta, vamos batizar tudo da letra A. A planificação do cubo vai ser justamente 6 quadrados. Ó. 1 quadrado, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Ó. As duas bases que é quadrado e os 4 quadrados que formam as faces laterais, certo? Então, como eu falei para vocês, ó, no caso do cubo, nós vamos adotar a letrinha A para representar a aresta. E aí não precisa falar de comprimento, nem largura, nem altura, porque todas têm a mesma dimensão. E aí isso vai facilitar demais, pessoal. Por quê? Porque as fórmulas ficam mais simples, né? E aí você tem que aprender algumas formulazinhas. Qual é a fórmula da diagonal da base do cubo? A base é isso aqui, ó. Vai ser A raiz de 2. E a diagonal do cubo, cuidado, aqui é a diagonal da base do cubo e aqui é a diagonal do cubo. Vai ser A raiz de 3. A área do cubo. Ora, o cubo, pessoal, são 6 quadrados. Então vai ser 6 vezes a área de um quadrado. E qual é a área de um quadrado? É lado ao quadrado. Só que esse lado nós estamos chamando de aresta de Azinho, então vai ser 6 vezes A ao quadrado. E o volume? Ora, o volume, lembre-se, do paralelepípedo não era a multiplicação de A vezes B vezes C? Como o A, o B e o C no cubo é igual, então o volume vai ser A vezes A, que vai dar A ao cubo, tá bom? Vamos fazer um exercíciozinho de aplicação. Sabendo que a medida da diagonal da base de um cubo mede 7 raiz de 2, então, o que ele falou aqui? Diagonal da base do cubo. Pessoal, a diagonal da base do cubo, a fórmula vai ser A raiz de 2, tá bom? Certo? Lembre-se de uma coisa, ó, qualquer questão que solicitar para você cubo, você tem que saber a aresta da base, o A. Sem o A, você não faz nada. Então, se ele não te fornecer a aresta do cubo, você tem que encontrá-lo ele como prioridade. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é encontrar esse Azinho aqui. E o que foi que ele me deu? Medida da diagonal da base, que é 7 raiz de 2. Pessoal, a diagonal da base é 7 raiz de 2. Mas qual é a fórmula da diagonal da base? É A raiz de 2, tá bom? Diagonal da base do cubo é A raiz de 2, que é igual, nessa questão, a 7 raiz de 2. Esse raiz de 2 com esse raiz de 2 você cancela e sobra 7. Então, a aresta aqui vai ser 7 metros. Então, tendo essa arestazinha, você encontra tudo. O que é que ele quer? Diagonal do cubo. Qual é a fórmula? A raiz de 3. O A vale quanto? 7. É só substituir. A área da base, qual é a fórmula? 6 vezes A ao quadrado. 6 vezes. Quanto é o A? 7. Então, aqui, eu multiplico primeiro para fazer a potência? Não. Na prioridade é potência primeiro, depois multiplicação. Então, vai ficar 7 ao quadrado, que é 49, multiplicado por 6, 294 metros quadrados. E o volume é A ao cubo. 7 ao cubo é 7 vezes 3, 21? Não, é 7 vezes 7 vezes 7, dá 343 metros cúbicos. Se eu quisesse sim litro, pessoal, metros cúbicos para litro eu tenho que multiplicar por 1000, daria 343 mil litros, tá bom? Então, pessoal, ó, essa é a contribuição. Esse assunto você já estudou no ano passado, mas foi necessário mostrar novamente. Por quê? Porque na próxima aula nós teremos uma aula de resolução de questões Enem e UVA abordando esse assunto de geometria espacial, tá bom? Um abraço, galerinha. Não deixe de fazer os exercícios, que lembre-se que vale nota a partir de agora. Um abraço, valeu!